paz do Senhor para todos os irmãos. Nós estávamos aí na live da leitura bíblica. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Garapava, São Paulo, da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Meus irmãos, estou aqui para nós meditarmos, ou seja, para nós lermos juntos o livro Heróis da Fé. Essa live aqui é a parte, é para ler o livro Heróis da Fé. Se tem alguém que entrar aí, tem que ler a Bíblia, nós já lemos a Bíblia. Agora eu estou fazendo essa live para edificar você. Você que nunca leu esse livro aqui, Heróis da Fé. É muito edificante. Amém? Mas pode ler livro, irmã Alessandra, não tem que ler só a Bíblia? Irmãos, todo livro que for um livro espiritual, um livro que é edificante, que traz para nós edificação, pode ler sim, desde que seja um livro que fale em Deus, que tenha um conteúdo, que a gente sabe que não vai ferir, ofender a santidade de Deus e não vai mudar o que nós cremos. Amém? Nós temos que ler leituras sadias, Então eu vou estar lendo aqui o livro Heróis da Fé e o primeiro personagem, ou seja, a primeira pessoa, o primeiro herói da fé, que é considerado um grande herói da fé, é Jerônimo Savonarola. Esse é o nome desse homem, desse grande pregador, ou seja, grande não, Não vou falar errado. Como muitos dizem, grande pregador não existe. Existem pregadores da palavra de Deus. Existe uma grande palavra poderosa, Mas ninguém é grande pregador. Vou me corrigir aqui, porque às vezes a gente esquece e a gente começa a citar certas palavras, Que não é palavra certa, Então, para começar, não existem grandes pregadores, tá bom? Existem pregadores da palavra de Deus. Então, esse homem aqui, ele foi um homem de Deus, amém? Que foi usado pelo Espírito Santo e deixou para nós uma grande experiência de vida, a qual nós também podemos observar, conhecer a experiência dele e também nós seguir o seu exemplo, quem sabe, de vida e sermos mais abençoados por Deus. Jerônimo Savonarola, o precursor da Grande Reforma. Ele nasceu em 1452 e morreu em 1498. O povo de toda a Itália afluía, em número sempre crescente, a Florença. A famosa Catedral do Duomo não mais comportava os enormes multidões. O pregador Jerônimo Savonarola, abrasado com o fogo do Espírito Santo e sentindo a iminência do julgamento de Deus, trovejava contra o vício, o crime, a corrupção desenfreada na própria igreja. Como resultado, o povo abandonou a leitura das publicações torpes e mundanas para ler os sermões do ardente pregador. Deixou os cânticos das ruas para cantar os hinos de Deus. Em Florença, as crianças fizeram procissões coletando as máscaras carnavalescas, os livros obscenos e todos os objetos supérfluos que serviam à vaidade. Com isso formaram em praça pública uma pirâmide de 20 metros de altura e atearam-lhe fogo. Gente, meu Deus, isso aqui eu já estou sentindo aqui a graça de Deus nesse testemunho aqui, Gente, olha como Deus impactava as pessoas antigamente. Olha como Deus trabalhava, os pregadores pregavam e as suas pregações, as suas mensagens geravam arrependimento no coração de quem ouvia. Não era que nem as mensagens de hoje de alta ajuda, irmãos, e Deus vai te dar e Deus vai te dando, não. Olha que ele pregava contra o vício, contra o crime, contra a corrupção desenfreada dentro da igreja. E a Bíblia diz, ou seja, a Bíblia não, o livro diz aqui, como resultado das pregações de Jerônimo Savonarola, o povo abandonou as leituras das publicações torpes. Pessoas que liam outros tipos de leitura, ao invés da Bíblia, ao invés de ler um livro edificante que falava em Deus,
Eles começaram a jogar as literaturas, revista de pornografia, se tivesse na época, né? Tudo fora. Começou a amontoar um montão. As pessoas começaram a se despojar daquelas revistas mundanas, daqueles livros mundanos. Começaram a jogar fora. Isso é o Espírito Santo de Deus trabalhando através da pregação desses homens aqui de Deus. E olha aqui, ó. E eles começaram a ler os sermões do ardente pregador. Substituir as leituras torpes por leituras bíblicas. Pela leitura bíblica. Olha aí, meus irmãos. Deixaram de cantar nas ruas para cantar os hinos de Deus. Olha só o evangelho, o verdadeiro evangelho gera mudanças. A pessoa muda de vida, a pessoa não quer mais o mundo, ela quer agora Deus. As pessoas deixavam de cantar os cânticos nas ruas, né? Para poder cantar hinos de Deus. Isso aqui é a transformação. A transformação que o evangelho, que a palavra de Deus, que o Espírito Santo gera, faz na vida de uma pessoa, quando ouve a palavra genuína, verdadeira. Olha aí, meu Deus. Aqui, ó. Formou em praça pública uma pirâmide de 20 metros de altura. Olha, 20... Gente, olha, medita aí pra você ver. Uma pirâmide de 20 metros de altura, de tanta coisa torpe. Revistas, livros que não agradavam a Deus. Gente, idolatria, o povo foi jogando tudo fora. E depois meteram fogo naquilo, queimaram tudo. Olha a transformação, olha o que Deus faz. E aqui ainda diz assim, ó. Enquanto o monte ardia, o povo cantava hinos e os sinos da cidade dobravam em sinal de vitória. Olha, enquanto queimava todas aquelas coisas pecaminosas, o povo cantava hinos. O povo ia louvando a Deus. Meu Deus, que bênção de Deus, né? Hoje... Meu Deus do céu, hoje está diferente, meus irmãos, está diferente hoje. Se o ambiente político fosse o mesmo que depois veio a ser na Alemanha, o intrépido e devoto Jerônimo Savonarola teria sido o instrumento usado para iniciar a grande reforma, em vez de Martinho Lutero. Apesar de tudo, Savonarola tornou-se um dos ousados e fiéis arautos que conduziam o povo à fonte pura e às verdades apostólicas registrada nas Sagradas Escrituras. Jerônimo era o terceiro dos 7 filhos da família. Ele nasceu de pais cultos e mundanos, mas de grande influência. Seu avô paterno era um famoso médico na corte do Duque de Ferrara. Os pais de Jerônimo planejavam que o filho ocupasse o lugar do avô. No colégio, era o aluno esmerado, mas os estudos da filosofia de Platão e Aristóteles deixaram-lhe a alma sequiosa. Foram, sem dúvida, os escritos de Tomás de Aquino que mais o influenciaram, a não ser as próprias Escrituras, a entregar-se inteiramente o coração e a vida a Deus. Quando ainda menino, ele tinha o costume de orar, e ao crescer, o seu ardor em orar e jejuar aumentou. Meu Deus! Quando eu leio esse livro, irmãos, eu choro muito, porque quando fala que a pessoa orava, que a pessoa jejuava, meu Deus, mas é o querer do Senhor, é o que Deus quer de nós, amém? É o que Deus quer dos crentes. E muitos cristãos hoje, irmão, a gente não vê crente orando, a gente não vê crente jejuando, crente com sede de Deus, como antigamente. Olha aqui, meu Deus. Aqui diz também, passava horas seguidas em oração. Esse homem passava horas seguidas em oração. Imagina a sede que esse homem aqui tinha de Deus, amém? Eu tô chorando por causa que irmãos, eu sinto, isso aqui é o querer do Senhor para a nossa vida. Esse homem que passava horas orando, isso era sede de Deus, amor por Deus, irmãos. É o que nós devemos ter, amém? No nosso coração. Aqui diz também, a decadência da igreja, cheia de toda a qualidade de vício e pecado, e ainda o luxo e a ostentação dos ricos, em contraste com a profunda pobreza dos pobres, magoava-lhe o coração. Ele ficava muito magoado ao ver a igreja no luxo, a igreja cheia de vaidade. Isso deixava o coração de Jerônimo Savonarola muito triste. Todo servo de Deus que ama Deus, que não ama o pecado, quando ele vê alguém no pecado, ele fica triste.
Ele se sente triste, meus irmãos, quando ele vê a igreja fria, a igreja morta no pecado. Amém? Passava muito tempo sozinho nos campos e à beira do rio Pó, em contemplação perante Deus, ora cantando, ora chorando, conforme os sentimentos que lhe ardiam no peito. Olha aí, meus irmãos, esse homem que passava sozinho, tinha momento, irmãos, que ele ficava sozinho, perto do rio Pó, e ali ele ficava chorando, ele ficava orando, tirava momento a sós com Deus. E hoje nós não temos mais esses momentos. Crente de hoje, a igreja de hoje não tem mais esses momentos a sós com Deus. Hoje nós não tiramos esse tempinho para estar ouvindo Deus, sentindo Deus, buscando Deus, a sós com Deus. Nós passamos horas e horas, muitas das vezes, com o nosso celular na mão, muitos na frente de uma televisão, muitos dentro de uma academia, né, que é o modernismo agora, é isso, academia. Os crentes ficam 7 horas numa academia, né? Mas não tem momentos a sós com Deus. Por isso nós somos os povos mais débil desta geração. A geração mais débil, fraca, é a de hoje. Então olha bem. Quando ainda jovem, Deus começou a falar através de visões. A oração era sua grande consolação. Os degraus do altar, onde ele se prostrava horas a fio, ficava repetidamente molhado de suas lágrimas. Meu Deus, hoje nós não vemos isso mais. Nós não fazemos isso mais. Amém? Olha como era a vida de um homem de Deus da antiguidade, que foi antes de nós. Passava horas e horas debruçado no altar orando. Olha aí, meus irmãos, aqui está dizendo aqui, ó, que a grande consolação dele era ficar ali nos degraus do altar orando, molhado pelas suas próprias lágrimas. Olha aí, molhado pelas suas próprias lágrimas. Hoje o povo de Deus, a igreja não chora mais. A igreja de hoje, ela não chora mais. Você não vê o povo chorando mais na presença de Deus. Chora quando está passando luta, mas não por regozijo, por estar regozijando, de estar sentindo a presença de Deus. Chora quando está na luta, chega lá desesperado chorando. Mas chorar, de sentir a presença de Deus, são poucos. Uma minoria, meus irmãos. Então olha aí, houve um tempo em que Jerônimo começou a namorar certa moça florentina. Mas quando ela mostrou o quanto era desprezível que o membro da sua orgulhosa família, Strozzi, pudesse se unir a um Savonarola, Jerônimo abandonou para sempre a ideia de casar-se. Olha aí, ele chegou a namorar uma moça, mas essa moça de repente começou a mostrar, né, o seu lado, que não era nada cristão, de um verdadeiro cristão, e ele acabou abandonando, né, essa ideia de casar, né, porque ele viu que a moça não era a pessoa que aparentava ser, né, e aí ele falou, opa, unir com Savonarola, ela não tem o mesmo objetivo que eu, né, o mesmo fervor que eu tenho, amor por Deus, então não vai dar certo esse negócio não, é bonita, é linda, maravilhosa, mas eu acho que eu vou abandonar essa ideia de casar, eu vou me entregar na obra de Deus, né. Então ele não casou com ela. Aí diz, voltou a orar com crescente ardor, enojado do mundo. Olha aí, o verdadeiro cristão, ele sente nojo do mundo, do pecado. E os crentes hoje, a maioria tem sede do mundo e sede das coisas do mundo. Não tem nojo do pecado. Amam o pecado, amam o mundo e o que no mundo há. E esse homem aqui sentia enojado do pecado. Desapontado acerca dos seus próprios anelos, sem achar uma pessoa compassiva a quem pudesse pedir conselhos. E cansado de presenciar as injustiças e perversidades que o cercavam, coisas que não podia remediar, resolveu abraçar a vida monástica. Ao apresentar-se no convento, ele não pediu o privilégio de se tornar monge, mas rogou que o aceitassem para fazer os serviços mais vis da cozinha, da horta e do mosteiro.
Na vida de claustro, Savonarola passava ainda mais tempo em oração, jejum e contemplação perante Deus. Sobrepujava todos os outros monges em humildade, sinceridade e obediência, sendo apontado para lecionar filosofia, atividade que exerceu até sair do convento. Depois de passar 7 anos no mosteiro de Bolonha, Jerônimo foi para o convento de São Marcos, em Florença. Grande foi o seu desapontamento ao ver que o povo florentino era tão depravado como dos demais lugares. Até então ainda não reconhecia que somente a fé em Deus salva o pecador. Ao completar 1 ano no convento de São Marcos, foi apontado instrutor dos noviciados e por fim designado pregador do mosteiro. Apesar de ter ao seu dispor uma excelente biblioteca, Savonarola utilizava-se mais e mais da Bíblia como seu livro de instrução. Sentia cada vez mais o terror e a vingança do dia do Senhor que se aproxima, e às vezes entregava-se a trovejar no púlpito contra a impiedade do povo. Trovejar quer dizer que ele pregava, no púlpito as mensagens poderosas contra a impiedade, aqui. E continuando aqui, eram tão poucos os que assistiam às suas pregações que Savonarola resolveu dedicar inteiramente à instrução dos noviciados. Contudo, como Moisés não podia escapar à chamada de Deus. Certo dia, ao dirigir-se a uma feira, teve repentinamente uma visão dos céus abertos, por onde passava, perante os seus olhos, todas as calamidades que sobrevirão à igreja. Então lhe apareceu ouvir uma voz do céu, ordenando-lhe anunciar aquelas coisas ao povo. Olha, ele teve uma visão de olho, ele viu os céus abertos, E Deus falou com ele. Convicto de que a visão era do Senhor, ele começou novamente a pregar com voz de trovão. Sob a nova unção do Espírito Santo, a sua condenação ao pecado era feita com tanto ímpeto que muitos dos ouvintes, ao fim da pregação, saíam andando atordoados, sem falar, nas ruas. Olha, as pessoas saíam do culto dele, irmãos, andando pela rua, atordoado, e tipo assim, eles nem sequer nem abriam a boca. Saíam do culto dele assim, parece que foi impactado mesmo pela palavra de Deus. Era coisa comum durante os seus sermões, homens e mulheres de todas as idades e de todas as classes romperem em veemente choro. As pessoas começavam a chorar a hora que ele estava pregando. Isso era comum acontecer. O ardor de Savonarola na oração aumentava dia após dia e sua fé crescia na mesma proporção. Olha, oração, esse povo aqui orava, irmãos. E a fé deles era muito grande. Frequentemente, ao orar, caía em êxtase. Certa vez, enquanto sentado no púlpito, sobreveio uma visão durante a qual ficou imóvel por 5 horas. Nesse período, todos presentes à igreja contemplaram o rosto do pregador brilhando. Meu Deus! A palavra do Senhor, ela diz assim em Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, coisa grande e firme, e anunciar-te-ei, coisa grande e firme, que tu ainda não sabes. Se nós queremos ter experiência com Deus, se nós queremos ver grandes visões e ouvir a voz de Deus, nós precisamos ter uma vida de oração como esses homens aqui. Amém? Se você quer ter uma vida, ou seja, de experiências, ouvir a voz de Deus, ver visões, contemplar a glória de Deus, nós precisamos de orar, pagar preço na oração. Amém? Estou acabando. Em toda parte onde Savonarola ministrava, seus sermões contra o pecado produzia profundo terror. Os homens mais cultos começavam então a assistir às pregações em Florença. Foi necessário ele realizar as reuniões na Duomo, onde continuou a pregar durante 8 anos. O povo se levantava à meia-noite e esperava na rua até a hora de abrir a catedral. O corrupto regente de Florença, Lorenzo Medici, experimentou todas as formas de abordagem: a bajulação, as peitas, as ameaças, os rogos, para induzir
Savonarola a desistir de pregar contra o pecado. Olha aí, tentaram fazer ele desistir de pregar contra o pecado. E hoje também o diabo luta. Ele não quer que nós preguemos contra o pecado. O pecado é a erva daninha que está causando estrago na igreja do Senhor. Então olha aí, especialmente contra a perversidade do regente. Por fim, vendo que tudo era debalde, contratou o famoso pregador Frei Mariano para falar contra Savonarola. Olha ele, o inimigo ele contrata pessoas para falar contra aqueles que pregam a verdade, contra o pecado. Frei Mariano pregou um sermão, mas pelo fato de o povo não ter prestado atenção à sua eloquência e astúcia, ele não ousou continuar. É isso aí. Deus vai e frustra os planos do inimigo. Tá mexendo com quem é de Deus, com quem foi levantado do Senhor. Deus vai lá, né? E Deus age em nosso favor. A essa altura, Savonarola profetizou que Lourenço, o Papa, e o rei de Nápoles morreriam dentro de um ano. E assim sucedeu. Ó, isso aqui era profeta. Ele profetizou que o Papa e o rei de Nápoles morreria dentro de um ano. Ó, dentro de um ano. E sucedeu. Não, isso aqui não é a Bíblia não, irmã Eunice. Nós estamos fazendo a leitura do livro Heróis da Fé. Não é a Bíblia. A Bíblia nós já fizemos antes a leitura, tá? Depois da morte de Lourenço, Carlos VIII da França invadiu a Itália e a influência de Savonarola aumentou ainda mais. O povo abandonou a literatura torpe e mundana para ler os sermões do famoso pregador. Os ricos socorriam os pobres em vez de oprimi-los. Foi nesse tempo que o povo fez a grande fogueira na Piazza de Florença. Queimou grande quantidade de artigos usados para alimentar os vícios e vaidade. Não cabia mais na grande Duomo seu imenso auditório. Contudo, o sucesso de Savonarola foi muito curto. O pregador foi ameaçado, excomungado e, por fim, no ano de 1498, por ordem do Papa, ele foi queimado em praça pública. Olha aí, mandaram queimar ele, queimou. Ele morreu queimado em praça pública. E os crentes hoje acham que passa luta. Passa luta não, irmão. Amém? Olha aí. Com as palavras, o Senhor sofreu tanto por mim. Olha, quando ele estava morrendo queimado, ele disse assim, ó, o Senhor sofreu tanto por mim. Olha as palavras, irmãos. Olha as palavras desse homem. Ele sendo queimado em praça pública, ele não murmurou, ele não reclamou, ele não blasfemou. Ele disse, o Senhor sofreu tanto por mim. Olha aí, meus irmãos. E hoje, quanta gente saindo da igreja, deixando Jesus por mínimas coisas. Ah, eu tô batida, falaram mal de mim, vou sair da igreja, não vou nessa igreja mais, não quero saber de Jesus, não vou pregar mais. Falaram mal de mim, fizeram isso comigo, eu tô chateado. Ele queimado em praça pública. Olha aí, não negou a sua fé. Amém? Irmã Vera, eu já fiz a live da palavra. Essa live é outra live, é a live que nós estamos lendo o livro Heróis da Fé. Tá? A leitura, depois a irmã vai lá na outra live, tá bom? Que eu já fiz já. Continuando aqui. Apesar de continuar, ou melhor, terminou a vida terrestre um dos maiores e mais dedicados mártires de todos os tempos. Apesar de continuar até a morte, sustentando muitos dos erros da igreja romana, ele ensinava que todos os que são realmente crentes estão na verdadeira igreja. Alimentava continuamente a alma com a palavra de Deus. As margens das páginas da sua Bíblia estão cheias de notas escritas, enquanto meditava nas Escrituras. Conhecia uma grande parte da Bíblia de cor e podia abrir o livro instantaneamente e achar qualquer texto. Esse homem conhecia tanto a Bíblia, que ele, meus irmãos, quando ele queria procurar algo na Bíblia, olha, ele sabia a Bíblia, grande parte da Bíblia ele conhecia de cor, de tanto que ele lia a Bíblia. E tinha momento que, se ele quisesse abrir a Bíblia, em Tessalonicenses, ele abria tão rapidamente, era como se ele já soubesse até onde estava, ele já punha a mão e já abria. Por quê?
muito contato com a palavra do Senhor, estudava demais a Bíblia Sagrada, né? Passava noites inteiras em oração e recebia revelações quando em êxtase ou por meio de visões. Quando a gente ora bastante, nós começamos a contemplar o sobrenatural de Deus. Só quem ora bastante é que consegue contemplar o sobrenatural de Deus. Crente que não ora, não vê visão, não consegue ver o sobrenatural de Deus. Entendeu? Hoje é o primeiro dia da leitura do livro Herói da Fé. Seus livros sobre a humildade, oração, o amor e outros temas continuam a exercer grande influência sobre os homens. Destruíram o corpo desse precursor da grande reforma, mas não puderam apagar as verdades que Deus, por seu intermédio, gravou no coração do povo. Conseguiram matar ele, né? Conseguiram matar ele, a carne, o corpo dele, né? Mas não puderam apagar as verdades que Deus, por intermédio dele, gravou no coração do povo. Olha aí, não se pode matar um crente. Mata o corpo e a carne da pessoa, mas a alma não, né? E nem as verdades que as pessoas pregam, que nós pregamos. Olha que bonito, irmãos. Olha que tremendo. Você acha que isso pode te aproximar de Deus? Você acha que essa leitura que nós acabamos de fazer pode edificar a tua vida? Pode contribuir de alguma forma para a sua vida espiritual? Vamos seguir o exemplo desse homem? Vamos orar, buscar a Deus? Vamos amar mais a Deus? Vamos ter mais sede de Deus? Alimentar também a nossa alma com a palavra de Deus, como este homem alimentava a sua alma com a palavra? Não vamos ficar alimentando a nossa alma com conteúdos da internet que não agrada a Deus. Assistindo televisão, né, vendo essas porcaria do YouTube. Se você quer alimentar a sua alma, é com palavra. Palavra, um testemunho como esse, testemunhos. É isso que alimenta as nossas almas. Amém? É esse tipo de coisa que nos edifica, né? Aumenta a nossa fé, nos dá mais força para nós prosseguirmos na presença de Deus e lutando, combatendo contra o pecado. O pecado, o salário dele é a morte. O pecado, meus irmãos, que fez a humanidade ficar destituída, afastada de Deus. Amém? Então não vamos viver no pecado. Vamos viver a palavra de Deus, orar, ler a Bíblia, tá bom? Irmãos, Deus abençoa, né? A todos vocês que participaram. Vamos ficando por aqui, né? Encerrando essa live sobre esse livro aqui, Heróis da Fé. Primeiro dia da leitura do livro Heróis da Fé. Jerônimo Savonarola é o primeiro herói da fé. Não vou falar, como eu disse no início, que não vou falar grande pregador, porque não existe grande pregador, existem pregadores da palavra de Deus. Deus abençoe a gente, a paz, a paz, a paz. Um abraço para todos.